Espírito Santo, se apodera de mim agora. Espírito Santo, continua neste lugar, Espírito Santo e amado. Aleluia. Amém, amém. Esse Espírito Santo é fantástico. Se assenta por um instante, mas não perde a presença do Senhor, porque Ele está neste lugar e a unção dele está aqui. Oh, que Espírito maravilhoso. Que delícia é estar na presença do Senhor, amém? Eita, coisa boa. Essa madrugada, por volta de umas 2 horas da manhã, o Senhor me acordou e amados, Ele não me deixou dormir. E eu gosto quando Deus faz isso, porque é sinal de que Ele tem um propósito muito maior do que a gente pensa. E todas as vezes que eu venho para este lugar, eu sempre digo que eu quero sair daqui confrontado, porque eu acho que a igreja, eu já disse isso aqui, não é um lugar de conforto, mas sempre é um lugar de confronto. Amém? Por mais que nós tenhamos um lugar para adorar ao Senhor bem confortável, este lugar é apenas um lugar, mas é o lugar onde Deus nos confronta para sairmos daqui e mudarmos as nossas atitudes e ações para sermos pessoas melhores, amém? E hoje eu gostaria de trabalhar com você o que Deus trabalhou nessa madrugada comigo. Quem está do seu lado, se você puder olhar para essa pessoa, pergunta para ela assim: quem é você? Tinha um personagem, e da minha época, talvez não seja da época de vocês, mas que às vezes falavam para ele: quem é você? E ele dizia assim: eu sou você amanhã, né? Se não me falha a memória, era o Didi Mocó que falava isso. Mas é 1900 e bolinha, talvez vocês nem lembram, não sei nem porque que eu lembrei disso aqui agora. Mas era, quando perguntavam para ele, se não me falha a memória, quem é você? Ele dizia: eu sou você amanhã. Você pode dizer para essa pessoa que está do lado que você é ela amanhã? Por que eu estou perguntando isso? Porque é a reflexão que Deus nesta noite perguntou ao meu coração. Henrique, quem é você? E eu, olha, me cocei para me responder diante da presença do Senhor, porque está aí uma das perguntas mais difíceis de ser respondida. Está aí uma das perguntas mais delicadas que vamos ouvir no decorrer das nossas vidas. Eu não sei se você já parou para se perguntar, mas muitas pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta: quem sou eu diante do Senhor? E essa pergunta é tão importante porque Deus gosta de pessoas e homens, mulheres, jovens resolvidos. Homens resolvidos. Deus gosta de pessoas decididas, pessoas resolvidas. Eu gosto de Ezequias porque Ezequias tinha 25 anos quando assumiu um reinado, e a primeira coisa que ele diz ao assumir o seu reinado, um reinado fracassado, um reinado que não tinha nada de bom, que foi deixado por Acabe, mas aos 25 anos ele olha e fala assim: eu estou hoje resolvido, eu estou hoje decidido a fazer uma aliança com meu Deus e mudar a história desse povo. Olha que coisa linda. E nesta noite eu quero que você, através do exemplo de João, porque é o que eu vou usar hoje aqui, através do livro de João, você também possa ser uma pessoa resolvida, decidida, uma pessoa que saiba quem você é no reino, quem você é no reino de Deus. A Sagrada Escritura está no livro de João, de capítulo 1, versos 1 e 23. Se vocês quiserem me ajudar aí colocando, conforme eu for dizendo aí, né? Pode ir colocando lá, mas eu vou andar um pouquinho para a gente poder concretizar essa palavra em 30 minutos, é o que eu tenho, não mais do que isso, né, pastor? 30 minutos. E para quem gosta de falar, só minha introdução, meu Deus do céu e da terra. Então eu vou ler para vocês João capítulo 1, versos 21 ao 23, aonde fizeram uma pergunta para João. E perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É profeta? E ele respondeu: não. João respondeu como as palavras do profeta Isaías: então quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Mas como essa palavra encheu meu coração essa madrugada,
Porque quando eu olho para a vida de João, eu vejo um cara resolvido, eu vejo um homem que sabia o seu propósito, sabia por que nasceu e sabia o seu destino. E respondeu uma das maiores perguntas, uma das perguntas que eu considero mais difíceis de se responder, quando pergunto: quem somos nós? E ele responde. Quando eu olho para a vida de João, eu sei quem ele era, porque no versículo, ainda no capítulo 1, no versículo 19 ao 20, ele diz assim, este foi testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e os levitas para perguntarem a ele quem ele era. E ele confessou e não negou. Ele falou abertamente, eu não sou o Cristo. Você conhece a vida de João? João o Batista é aquele que nasceu para abrir caminho, é aquele que nasceu para mostrar o Evangelho, é aquele que nasceu antes de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, para mostrar quem seria o Jesus. E esse é interessante porque ele entende o seu chamado, ele entende o seu propósito muito rápido. E ele começa a se destacar naquilo que ele foi chamado. Mas uma coisa é muito importante na vida deste homem: ele sabia que ele não era o Cristo, e ele disse isso aqui, ele falou: eu não sou o Cristo. É interessante que ele entende o propósito da sua vida, ele dá testemunho daquele que viria após ele. Ou seja, ele entende que ele não era a pessoa de Jesus, ele entende que ele tinha que viver uma vida que era uma vida dele, não uma vida de outra pessoa. Ele tinha que viver o propósito dele e não o propósito de Jesus, porque o propósito dele era o quê? Era anunciar Jesus até que ele viesse e estivesse pronto para o ministério. Isso é fantástico. Eu entendo com isso que o que Deus quer da minha vida e o que Deus quer da sua vida, que você realize o que Deus chamou você para realizar. Às vezes nós ficamos pensando e mentalizando em viver uma vida que não é nossa, uma vida que Deus não escolheu para você viver, uma vida que Deus não escolheu para que você tenha, um ministério que Deus escolheu para você não vivenciar, porque você acha bonito de repente o ministério do seu próximo, porque você acha bonito o ministério de outras pessoas, ou porque você acha bonito como outras pessoas vivem, mas isso é para elas viverem, não é para você viver. Você precisa descobrir qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, aonde Deus te chamou para servir no reino, aonde você serve, aonde Ele vai te usar e aonde Ele vai fazer florescer na sua vida. Esse Espírito que está aqui hoje está disposto, está disponível para usar você de diversas formas. A Daisy, ela leu aqui no início de todos, no início desse culto, que existem muitos dons, mas todos eles são operados pelo mesmo Espírito Santo. Mas existem diversos dons, existem diversas habilidades. Você talvez é bem mais habilidoso do que eu em determinada área, e essa área eu não posso me meter. Por quê? Porque não é o meu chamado nem o meu propósito. Eu tenho que ser bom naquilo onde Deus me colocou, aonde Deus me chamou. É fantástico isso. E João entende o propósito da sua vida e dá testemunho de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa para você: um homem sem propósito é alguém que poderá conhecer muitas pessoas, menos ele mesmo. Eu quero que você grave isso nesta noite. O ser humano precisa descobrir a sua identidade. O que eu vejo mais nos dias de hoje é os cristãos de hoje perdendo a sua essência, perdendo a sua identidade, não sabem quem são na sua essência. E tem sofrido e pagado um preço terrível porque não sabe quem são. O cristão não precisa descobrir, o ser humano precisa descobrir a sua identidade, ou seja, quem ele é. Ele precisa definir, amados, meu irmão, essa vida é muito curta. A Sagrada Escritura fala que ela é um vapor, ela passa muito rápido. Eu tenho entre 70 e 80 anos para descobrir o que Deus tem para a minha vida, passa muito rápido. Hoje eu já sei disso, metade da minha vida eu já vivenciei. E muitas vezes eu penso comigo mesmo: puxa vida, eu queria ter a minha mentalidade de hoje há uns 20 anos atrás. Mas eu não posso ter essa mentalidade. Eu tive que vivenciar um processo de amadurecimento. Eu tive que passar por um processo para que eu pudesse chegar hoje aonde eu estou com a maturidade que eu estou tendo agora. E esse processo ainda continua até os meus 80 anos, para que eu possa me descobrir, para que eu saiba do meu propósito, da minha identidade. Eu preciso definir esse meu propósito nesta vida. Para quê? Para que eu seja capaz de saber o que fazer, como fazer. Você precisa definir isso.
e na sequência desvendar aquilo que Deus tem para você como destino, aquilo que Deus tem para você como destino. Eu quero crer que o destino da igreja é o reino celestial, amém? Eu não sei se você quer ficar aqui para semente, como os antigos diziam. Eu tenho para mim que eu não sou desse mundo. Eu tenho para mim que o meu objetivo é a eternidade. Diga comigo, eternidade. É o que eu busco. Mas a impressão é que eu tenho que muitas vezes os cristãos têm esquecido desse objetivo. E acho que muitas vezes a eternidade vai ser conquistada talvez simplesmente por eu estar aqui dentro desta igreja, ou talvez simplesmente por eu estar seguindo a Cristo da forma que eu estou seguindo. Amados, o reino de Deus é tomado pelas forças. Se você não descobrir para que Deus te chamou, para qual é o propósito da sua vida, você pode ficar sem essa eternidade. É muito sério isso, e eu gosto do João, e por isso escolhi João, porque João sabia muito bem quem ele era. Ele sabia porque ele tinha nascido. Primeiro, porque ele era um milagre. Já tinha cessado os dias da sua mãe, já não poderia ter mais filho, e no entanto, Deus olhou para a vida desse casal e disse assim, eu vou abençoar vocês com um filho. Tanto é que o pai dele duvidou, e por ele ter duvidado, ele ficou mudo, ele ficou sem falar. Foi no templo oferecer incenso, foi no templo oferecer o altar para Deus. Deus falou para ele que ele teria um filho, ele duvidou, e por ele ter duvidado, Deus, então até ele nascer, se fica mudo e calado. Já pensou ele chegar para a mulher, e agora? A mulher, ele chega do templo para conversar com a mulher, e ele não falava. E a mulher ficou sem entender, talvez por 9 meses, o que é que tinha acontecido com esse homem. Você já parou para pensar? Deus tem um propósito na tua vida, não duvide disso. Não duvide que Ele tem o melhor para você. A questão é que eu e você muitas vezes não acreditamos, e muitas vezes por não acreditarmos pagamos um preço que talvez não precise ser pago. Talvez com sabedoria, com inteligência, você consegue passar por esse processo. Por quê? Porque você precisa saber aonde é que Deus quer que você esteja. Eu gosto de João porque ele sabia, ele trazia esse processo em si. Ele entendeu que ele era um milagre, ele entendeu que ele tinha um propósito diante de Deus, e quando ele entendeu, ele se entregou diante de Deus. E é fantástico o que esse homem realizou. Esse homem trazia uma mensagem inovadora de Jesus Cristo. Esse homem trazia uma mensagem de autoridade e ousadia. Ele chegava e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele falava cara a cara para os homens, e era muito interessante. Ele pregava num deserto de mais de 40 graus, e as pessoas paravam para ouvir ele. Quando você sabe para que você foi chamado, quando você sabe para que Deus te chamou, basta você abrir a sua boca, e o Senhor vai colocar na sua vida pessoas, condições, enfim, Ele vai realizar aquilo que você nem imagina. Eu gosto de João por causa disso. Eu gosto de João porque aonde ele estava, ele atraía uma multidão, e ele não tinha na época um microfone, ele não tinha uma cadeira almofadada, ele não tinha um ar-condicionado, ele não tinha voz dividida, ele não tinha uma bateria, mas João pregava a palavra de Jesus, e o povo vinha por causa da palavra de Jesus. Quando você entende o seu chamado e o seu propósito, aquilo que você fala, aquilo que você aplica a sua força, aonde você aplica o seu ser, você dá fruto e você dá resultado. Por isso eu quero que você se examine nesta noite. Para que é que Deus te chamou? Quem é você no reino? Quem é você? Você é o que Deus diz que você é, ou você é o que as pessoas dizem o que você é? O que as pessoas dizem a seu respeito? Você já parou para pensar a respeito disso? E o que é que você faz quando essas pessoas dizem algumas coisas a seu respeito? Na minha vida, muitas pessoas disseram muitas coisas. Muitas pessoas me disseram coisas absurdas. Mas eu resolvi não acreditar. Eu resolvi acreditar no que Deus disse para mim. Eu acredito naquilo que Deus diz para mim. As pessoas talvez digam para você que você não vai conseguir. As pessoas dizem talvez para você que você não é capaz. As pessoas dizem para você que você não tem um estilo. As pessoas dizem que você não sabe falar. As pessoas dizem que você não sabe se comportar. As pessoas talvez dizem que você não tem condições para isso. Mas a grande verdade é, o que é que Deus pensa a seu respeito? Essa
Esta é a voz que eu tenho que ouvir, é a voz de Deus ao meu coração, é a voz de Deus que vai revelar o propósito, é a voz de Deus que vai me relevar aonde Ele quer que eu esteja, não aonde eu quero estar. Tem essa diferença. Amados, nós somos e nós tomamos muitas vezes as decisões baseadas nas nossas emoções. Pensa bem, emoções são passageiras, mas as decisões, elas são duradouras. Ok? Você conseguiu entender isso? Quer um exemplo prático? Você está numa loja, as mulheres, uma loja de roupa, quando elas entram numa loja de roupa, elas ficam doidas. Ficam ou não ficam? Ou é só a minha mulher que fica doida quando vê roupa nova? Quando ela vê cosmético. E aí o que acontece? Muitas vezes elas compram pela emoção. Não vamos deixar só nas mulheres, vamos para os homens. Os homens, quando entram nas lojas de carros, ou quando eles entram nas lojas de automóveis e motos, eles não ficam doidos, eles não ficam emocionados. Eu fico emocionado quando eu olho uma Harley Davidson. Eu fico emocionado porque eu piloto moto, eu tenho habilitação para moto, eu tenho um desejo de ainda pilotar moto. Então quando eu olho uma Harley Davidson, eu falo, meu Deus do céu, eu pilotando essa Harley Davidson. Acontece que se eu me decidir pela minha emoção, eu compro a Harley Davidson. Só que no dia seguinte eu vou ter uma decepção muito grande, porque eu vou olhar e vou ver as 36 parcelas que acabei de fazer no dia seguinte, quando decidi pela emoção. E aí eu tenho certeza que as emoções são passageiras, mas as decisões são duradouras. E qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu decida naquilo que é certo, porque se eu decidir com as minhas emoções, eu posso pagar um preço por isso. Então todo o propósito debaixo do céu e da terra precisa ser autoexaminado. Você precisa ter a certeza que é Deus que está fazendo, que é Deus que está mandando, que é Deus que está falando para você. Porque a voz do eu, muitas vezes fala mais alto. Então preste bem atenção nesta noite. O nosso destino pode ser revelado, mas o caminho que Deus tem para você jamais será revelado. Gente, olha, isso é tremendo. Esse item eu anotei aqui porque você busca algo, você busca um propósito, e de repente Deus fala com você que vai realizar na sua vida, mas Deus mostra o que Ele vai realizar, Ele não mostra a passagem, Ele não mostra o caminho. Como eu sei disso? José tinha 17 anos de idade quando recebeu da parte do Senhor um propósito e um destino para a sua vida. O que um jovem de 17 anos tem na cabeça, irmãos? Fala para mim. Nada. Desculpa, vocês novos aí, mas eu posso falar isso para você com experiência própria. Quando eu tinha a idade de vocês, 17 anos, tem quem tem 17 anos? Aqui levanta a mão. Olha que coisa linda, a melhor idade. Só que vocês não têm nada na cabeça. Vocês acham que vocês sabem tudo, mas vocês não sabem nada. A grande verdade é essa. E José, quando recebeu esse sonho, tinha a idade de vocês, 17 anos. E o que ele fez com esse sonho? Ele saiu tagarelando, ele saiu fofocando, ele saiu falando para todo mundo, e pagou um preço por isso. Deus mostrou algo para ele, ele tinha que ter guardado para ele. Mas sabe o que é interessante? Não quero entrar no mérito da questão dele falar ou dele dizer. Deus mostrou para ele, mas Deus não mostrou o processo. Deus não mostrou que os irmãos iam invejar ele. Deus não mostrou que os irmãos iam vender ele. Deus não mostrou que iam jogar ele no poço. Deus não mostrou que iam vender ele como escravo. Deus não mostrou que ele ia ser vendido para um homem e ele ia ser agora escravo de um homem. Deus não mostrou que a mulher deste homem que o comprou um dia ia seduzir ele, que ia dar em cima dele e que por causa disso ele iria para a cadeia. Deus não mostrou que ele ia ficar mais de 7 anos preso. Deus não mostrou que ia esquecer ele lá na cadeia. Deus não mostrou nada disso, mas mostrou que ele ia ser um homem de governo. Talvez se Deus tivesse mostrado, o que eu estou falando para você aqui, o propósito que Deus tem para a sua vida, para identificar quem é você, vai levar você a onde Deus quer que você chegue, mas não vai te mostrar a caminhada muitas vezes para você chegar lá. Isso é fato, mas Ele vai fazer chegar lá. Agora, o que vai fazer de você chegar lá é como você vai se comportar diante de todas essas situações que eu falei aqui. É o que você vai decidir nos momentos que essas situações chegarem e até você. Se Deus tivesse dito para José que ele iria passar por tudo isso, você acha que ele teria aceitado? Diz para mim, sim ou não?
Está comigo aqui? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Deus mostra para mim aonde eu quero chegar, como já mostrou, e Ele me mostrasse que eu vou passar, eu passava a vez. Claro que passava a vez. Porque ninguém quer viver o processo, né, pastor? Ninguém quer viver o processo. Mas você precisa viver o processo bem vivido para Deus poder gerar em você o que Ele gostaria de gerar. Presta atenção. É igual videogame, gente. Um exemplo chulo que eu vou dar aqui, mas cabe nesse exemplo. Eu não sei se você já jogou videogame. Eu não era muito de videogame, até porque na minha época eu não tinha condições de ter um. Mas assim, no videogame tem as fases. Tem as fases ou não tem? Tem, Candide, as fases? E você passa uma, e passa duas, e passa três. Mas tem gente que passa três, na quarta ele quer pular. Ele quer ir já lá para a sétima, entendeu? Ele quer resolver o problema dele na sétima fase. Mas como você vai resolver o seu problema aqui na sétima, se você pulou a fase 3, a 4, a 5 e a 6, meu irmão? Você pulou o processo. Você pulou o processo onde você se tornaria mais maduro. Você pulou o processo onde o Senhor te muniria mais de inteligência. Você pulou o processo onde o Senhor te revestiria de poder. Você pulou o processo onde Deus te usaria mais. Onde o Senhor teria de bagagem para você poder saber o que fazer quando chegar lá. Porque do contrário você vai chegar aonde você quer chegar e você não vai saber fazer nada. Porque você pulou o processo. Olha o que eu quero dizer para você nesta noite. O que é que você vai fazer quando essas situações chegarem até você? Nosso destino pode ser revelado, mas no caminho até que chegue lá jamais será. Você precisa descobrir quem você é. Se você não se conhece, o processo até o seu destino pode causar cansaço em você. Eu me conheço. Eu sei que quando eu não como, eu fico um cara insuportável. Se eu não almoçar, se eu não comer uma comida no sal durante o dia, seja o almoço, seja a janta, eu me torno uma pessoa insuportável. Pergunta para minha esposa. Ela deixa eu dormir no sofá. Ela nem me recebe no quarto, porque eu me torno uma pessoa insuportável. Então eu me conheço, eu sei que eu preciso comer, certo? Então nesta noite eu quero que você se autoexamine e você veja, você precisa se descobrir, entendeu? E você precisa dar atenção a quem você está ouvindo. E quem você precisa ouvir nesta noite é Deus. Você não é o que dizem ao seu respeito. Isso é muito sério que eu vou falar aqui. Presta bem atenção, abre os teus ouvidos. Você não é o que dizem ao seu respeito. Isso seria apenas a sua reputação. Você é aquilo que faz quando ninguém está olhando. Cheguei aonde eu queria chegar. Você não é o que dizem. Você é o que você faz quando ninguém está olhando para você. E aqui eu vou falar um pouco de reputação e vou falar um pouco de integridade, para você entender o que eu quero falar. Mas antes de chegar lá, eu quero que você examine um exemplo muito interessante que eu observei na Bíblia a respeito de Moisés. Moisés foi a um lugar e ele estava ali com seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho em que eles realizavam. Esse texto está em Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. E viu também um egípcio espancar o hebreu. Então o que fez o Moisés? Ele correu, olhou para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Vou encenar para vocês aqui e burlar um pouco aqui, que eu não posso sair desse quadrado, mas agora encenar eu vou ter que sair. Ele foi ver os hebreus trabalharem e viu que os hebreus estavam suando a camisa, porque ele era um hebreu, ele morava no palácio, mas na sua essência, no seu sangue, ele era um hebreu. E aí quando ele viu o hebreu trabalhando e viu o egípcio judiando o hebreu, batendo, sabe o que ele fez? Ele pega e dá aquela olhadinha e ninguém estava vendo. E o que ele fez? Ele foi lá e deu fim no egípcio. Ele matou o egípcio. E sabe o que ele fez? Escondeu o egípcio na areia. Olha o que eu quero dizer para você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que, quando as pessoas não estão olhando para você. Eu não sei porque você dá muita atenção muitas vezes a alguns falares e alguns ouvidos, alguns conselhos que não são interessantes. Você ouve a sua família, você ouve o seu amigo, você ouve todo mundo, menos o anjo da igreja. Você ouve todo mundo, o seu colega da escola, menos o seu pastor. Você ouve todo mundo, menos os conselhos de quem você deveria ouvir.
porque acha que quem está te aconselhando neste momento não quer que você chegue. Amados, todo conselho, toda a mentoria, deixa eu dizer uma coisa para você, toda mentoria, toda pessoa deveria ter uma mentoria, alguém que o aconselhasse. Toda pessoa deveria ter um tutor, toda pessoa deveria ter alguém que sabe mais do que ela, para direcionar ela para o caminho que é correto. Por isso eu digo para vocês, de 17 anos, já vão escolhendo alguém, já vão olhando para o seu pastor, já vão olhando para quem cuida de vocês, quem cuida da ovelha, porque ele sabe o que é o melhor para você. Ele sabe que daqui a 10 anos você vai ser uma pessoa melhor. Então o que acontece aqui? Moisés achou que poderia esconder. É assim que nós agimos muitas vezes, semelhantes a Moisés. Porém, se você não faria algo na frente de outra pessoa, também não deveria fazer quando estiver sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Moisés tivesse olhado e visto alguém, ele mataria o egípcio? Mataria ou não? Não. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo que Moisés, nessa época, nesse momento, nesse patamar, ele não se conhecia. Quando ele tomou essa atitude, ele achava que conhecia, mas ele não se conhecia, ele não se dominava. Ele não se dominava. Para ele ter tido essa ação, para ele ter tido essa atitude de matar, ele não olhou para a sua integridade, mas ele olhou para a sua reputação. Reputação e integridade, por um certo tempo, elas andam juntas, mas em determinados momentos você vai ter que fazer a escolha de uma delas. Sei também por causa de José, gosto de José por causa disso. José, quando estava na casa de Potifar, a Patifa chega para ele e fala: José, eu lhe quero. O nome dela não era Patifa, Patifa é por minha conta. Ela olhou para ele e fala: José, você é um cara jeitoso, você é um cara cheiroso, você é um cara lindo, você tem uma barba bonita. Te quero, José. José tinha uma boa reputação. Olha, quando você se conhece, quando você tem o conhecimento de si mesmo, quando você sabe quem é, quando você sabe quem é diante de Deus, olha que extraordinário que é. José tinha uma boa reputação. Todo mundo na casa conhecia José, os governantes, quem estava lá, ele governava, os serviçais o conheciam, ele já tinha se tornado conhecido. Isso é muito interessante. E José toma uma decisão pela integridade, não pela sua reputação, pela sua integridade. Ele diz: não, eu não quero você. E olha que foi uma decisão difícil, porque provavelmente esta mulher é uma mulher muito bonita. Essa mulher deveria ter um cabelo que os shampoos eram os melhores da época. Essa mulher deveria ter umas unhas Cris, que deveria ser a unha de gel. Nossa, seria fantástico. Essa mulher deveria ter uns perfumes, aqueles franceses ou importados. Eu comprei um perfume importado, para mim que coisa maravilhosa é esse perfume. Eu gasto um pouquinho, porque eu não quero que ele acabe, porque o cheiro é maravilhoso. E vá dizer não para uma pessoa dessa. Fala sério, irmão, você que está aqui, você é casado, nem se mova porque a sua mulher está do seu lado. Mas a integridade de José, quem se conhece sabe que tem muito mais a perder se dizer sim do que se dizer não. E é fantástico, quem se conhece sabe que o Senhor tem muito mais para você ali na frente do que aqui, nesse momento. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você é comprovado. Então eu vou perguntar para você nesta noite: como nós não perdemos a nossa identidade? Como que eu não perco a minha identidade? Então você não perde a sua identidade se você tiver uma visão, se você tiver uma missão, se você tiver valores, se você tiver propósito. O reino do Senhor, a pessoa de Jesus, tem valor para você, tem propósito, tem missão, tem visão. Igreja, você precisa parar de bater a cabeça, você precisa parar de sofrer, você precisa parar de decidir por coisas erradas. Você precisa tomar uma consciência, você precisa ter isso. Por quê? Porque Cristo quer te levar para um futuro maravilhoso. Gente, Cristo é algo maravilhoso. Ele fez o que fez, salvou a nossa vida dele, se entregou naquela cruz, não para você trocar ele por qualquer coisa.
não para você trocar Ele por qualquer coisa. Veja bem, a eternidade é o meu destino. Diga comigo, a eternidade é meu destino. Mas esse mundo é o nosso processo, gente. Quem dera eu ter aceitado a Cristo e ter eliminado os meus problemas. Quem dera. Este mundo que eu vivo aqui é o processo. E esse processo vai me levar para onde? Vai me levar para a glória. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso passar por esse processo da melhor forma possível para alcançar o meu destino. Porque o meu destino é a eternidade. E quando eu entendo que eu não sou daqui, quando eu não sou deste mundo, então eu não troco o que Cristo tem para a minha vida. Seja o que for. Eu não sei o que o mundo tem te oferecido, igreja. Eu não sei o que o mundo tem oferecido para você, jovem. Eu não sei o que o mundo tem oferecido para você, homem. Eu não sei o que o mundo tem oferecido para você, mulher. Mas a eternidade é muito melhor do que essa escolha que você pode fazer agora. E que você não está nem pensando em fazendo. As pessoas acham que elas podem enganar o pastor, enganar os líderes. Elas podem. Por um certo ponto elas até podem. Mas o Deus vivo, ninguém engana. Deus tudo vê. Gente, tem uma parábola, tem um versículo que fala no livro de Provérbios, que fala em Gênesis 16:13. Deus é chamado na Bíblia de El Roi, que significa Deus que tudo vê. Eu não vejo, eu não estou com você 24 horas por dia, mas Deus está com você. Sabe o grande problema? Porque você engana a si mesmo. Você engana a si mesmo. Mas Deus você não engana. E uma coisa eu vou dizer para você: o livro de Mateus fala que tudo que é feito debaixo dessa terra, tudo que é feito às escondidas, tudo que é feito no anonimato, um dia vai ser colocado à vista para todos verem. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque é muito sério isso. Adão e Eva pecaram e acreditaram que poderiam se esconder de Deus, mas Deus tudo vê. Davi achou que poderia enganar Urias, pegando Betseba e dormindo com ela e engravidando ela, e ele nunca iria descobrir o processo. Mas Deus tudo vê. Gente, Deus tudo vê. Moisés achou que teria condição de ter matado aquele egípcio e ninguém ia ver. Mas foi descoberto, gente. E sabe o que mais me chama a atenção? Se você continuar lendo o texto ali de Moisés, no outro dia, ele vai e chama a atenção de mais 2 egípcios que estavam brigando. Olha só que interessante. A palavra que o pastor Ives pregou domingo aqui é incrível. Tira a trave do seu olho para depois meter o dedo na trave do outro. Moisés fez isso. Matou, encobriu, e no outro dia foi lá e perguntou para os heteus: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão brigando? Onde já se viu? Onde já se viu? Hipócrita. Sabe o que aconteceu? Deus pôs à vista aquilo que ele fez no anonimato. Sabe o que Deus fez? Ele não foi íntegro. Deus pegou a reputação dele e jogou no lixo. E os egípcios oraram para ele: quem é você? Quem é você para estar chamando a minha atenção? Você é juiz? Você é juiz? Você vai fazer comigo e com esse aqui o que você fez com o outro egípcio ontem? Matou e escondeu debaixo da areia. Na lata. Na lata, leia lá. Na lata. Então deixa eu dizer uma coisa: com Deus não se brinca, meu irmão. Este altar aqui é santo. Ninguém brinca em cima desse altar. Ninguém brinca com as coisas de Deus. Se você não sabe quem você é, descubra quem você é o mais rápido possível, porque Deus quer usar você, mas usar para a glória dele. Então nesta noite Deus está dizendo para mim algo muito importante, e eu tenho que encerrar aqui. A maneira para você se conhecer é trazer a pessoa de Jesus mais perto possível de você. Gosto da passagem do pai de Jesus, de José e de Maria, quando desceram a Jerusalém, como todos os anos faziam, e um certo dia eles esqueceram Jesus lá. E o mais engraçado é que eles subiram de novo, voltando para Nazaré, e Jesus não estava com ele. E eles estavam andando normalmente, mas Jesus não estava com eles. Sabe o que essa passagem me remete? O grande problema da minha vida e da tua vida é que nós pegamos aquilo que é natural e passamos a vivenciar de uma forma natural, e achamos que isso é normal. E Jesus muitas vezes já não está mais nesse negócio. Jesus já não está mais ali com você, mas você acha que Jesus está, e Jesus já pulou do barco e foi embora. O que eu mais vejo é gente cantando, o que eu mais vejo é gente pregando, o que eu mais vejo é gente falando de Deus, mas
que de Deus já não tem mais nada. Jesus já pulou fora faz hora. Então existe uma preocupação. Deus só fica com pessoas que sabem quem Ele é, na essência e na verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa trazer Jesus para bem pertinho de você. Eu encerro aqui dizendo para você nesta noite: examine-se hoje. Gosto do texto da Sagrada Escritura quando é lido no dia de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa autoanálise é fantástica. Eu escutei um exemplo que eu me desconjurei quando escutei esse exemplo, mas eu nunca mais esqueci, pastor Iverson, desse exemplo. E toda vez que eu escuto a palavra examinar-se a si mesmo, eu lembro desse pastor falando, dando o exemplo do papel higiênico. Você vai ao banheiro, você faz o que tem que fazer, e aí você pega o papel higiênico e examina, joga, pega o papel higiênico, examina, joga, pega o papel higiênico, examina. Enquanto não tiver qualidade total, você não para de examinar. Estou falando alguma, pode rir, não tem problema nenhum, mas o que eu estou falando é verdade. Por que eu e você não fazemos isso com a nossa vida? Por que eu não faço isso com a minha vida? Por que eu não me examino e não vejo que está errado, e não vejo que está sujo, e digo assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. Digo para você, o que você não corrige, é o que você não está disposto a enfrentar. Pega esse problema que está afligindo você, bota na sua frente e corrija hoje. O que você permitir na sua vida, sempre vai acontecer. Isso é sério, o que você permite na sua vida, sempre irá acontecer. O que você anda permitindo, se você continuar permitindo, vai continuar acontecendo. Tem áreas da nossa vida que nós temos que levantar umas barreiras, porque nós somos fracos, e você tem que admitir que você é fraco. Então deixe de enfrentar e fuja para o colo de Deus. Por quê? Porque comportamento permitido é comportamento perpetuado. Comportamento permitido é comportamento perpetuado. Você nunca vai mudar se você não ser forte frente àquilo que está botando você na lona. Se coloque de pé. Quero orar por você. Oh, glória a Deus.